É, Van. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Esporte. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte. Sempre esquenta o jogo. Os donos de verdade são vocês aí em casa. Na Band a gente voa no esporte, formação e muita sorte. A nossa audiência fica cada dia mais forte. Se for pra ter alegria, só se for agora. Se for para curtir a vida, só se for agora. Se for para cair na resenha, a senha só se for agora. Então eu vou com você e você vem comigo, só se for agora. Dá um sorriso, só se for agora. Nos donos da bola, que o risco é garantido e a pegada é forte. Na tela da Band, o canal do esporte. Só se for agora, só se for agora. Agora é a hora. Vamos juntos! Dá um sorriso, sua equipe de comentaristas já no ar. Somos juntos, dá o sorriso. E comentaristas está no ar. E muita sorte, a nossa audiência fica cada dia mais forte. Se for pra ter alegria, só se for agora. Se for para curtir a vida, só se for agora. Se for para cair na resenha, a senha é só se for agora. Então eu vou com você e você vem comigo, só se for agora. Dá um sorriso, só se for agora. Nos donos da bola, que o riso é garantido e a pegada é forte. Na tela da Band, o canal do esporte. Só se for agora, só se for agora. Nos donos da bola, aqui o riso é garantido e a pegada é forte. Na tela da Band, o canal do esporte. Fala, craque! Tudo bem com você? Espero que sim! Está começando os donos da bola interior. Alô, Maringá! Alô, Santa Catarina! Alô, interior de São Paulo! Estamos chegando com tudo! Calma! Caio Sorriso estará de volta segunda-feira, comandando a nave mãe. Enquanto isso, estaremos fazendo aquela tabelinha, o Ronaldo e Romário, é isso, Rodrigues? Opa, é isso aí, Danilão. Eu sou Romário, hein? Oh, mas não importa, quem é o companheiro é bom. Eu sou fã do Romário, eu sou baixinho. Mais ou menos. É isso aí. Mais ou menos. Esse tilapia aqui já vai aparecer, mas hoje vamos direto ao assunto, meus amigos. Hoje vou ter uma matéria aí do Grupo Bandeirantes, né? Uma matéria muito delicada, um assunto que infelizmente aqui no Brasil está saindo do campo do lado esportivo, a linha editorial esportivo, e está indo para a linha policial. É, Brasil. Aqui quando a gente pensamos que chegamos no fundo do poço, depois daquele 4-1 da Argentina, sem ver a cor da bola, a gente dorme, passa os dias e começa a ver as manchetes. Ô Edu, tá no ponto aí a matéria? Então vamos ver essa matéria do Bruno Henrique e já nós vamos bater um papo com o nosso convidado, né? O especialista Direito Esportivo, Rafael Cobra, doutor Rafael Cobra, né, Rodrigues? Exatamente, ele vai estar hoje aqui conosco, Donos da Bola, para prestar alguns esclarecimentos para você que nos assiste sobre o que pode acontecer com o Bruno Henrique. Você vai saber todos os detalhes e o que está em volta desse caso que está parando o futebol brasileiro. A gente vai trazer detalhes agora na matéria da Band, Danilo. Então, trabalho todo especial da Rede Bandeirantes Televisão. Por favor, Edu, aperta o play aí. Em uma das conversas encontradas pela Polícia Federal, o irmão de Bruno Henrique, Vander Nunes Pinto Júnior, questiona quando ele vai tomar o terceiro cartão amarelo. E o atacante responde: contra o Santos. As mensagens foram encontradas depois de uma operação da PF de busca e apreensão em novembro do ano passado. Além do jogador,
mais 10 pessoas foram indiciadas. O lance investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público aconteceu aos 50 minutos da derrota do Flamengo para o Peixe no Mané Garrincha, em novembro de 2023. De acordo com as investigações, existem provas de que o atacante forçou a punição com o objetivo de ajudar parentes a ganhar as apostas. As investigações apontam que Vander fez as apostas. Ele e Bruno Henrique foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, com pena de 2 a 6 anos de prisão, além de estelionato, que prevê 5 anos de reclusão. Em nota, o Flamengo disse que não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados. O clube informou ainda que tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal. A assessoria do atleta disse que não vai se manifestar sobre o assunto. Em meio às investigações da Polícia Federal, Bruno Henrique deve ficar à disposição da comissão técnica para o jogo de logo mais contra o Juventude no Maracanã. Além dele, o zagueiro Danilo, recuperado de lesão, deve ganhar chances no time titular, já que Felipe Luiz pode preservar alguns jogadores mais desgastados, visando os 2 próximos jogos, contra o Vasco no próximo sábado pelo Brasileirão e contra a LDU no Equador pela Libertadores. Meus amigos, mais uma vez o futebol brasileiro se envolvendo, mas não pelo lado legal, o lado que o torcedor, você torcedor gosta, que eu adoro, que o Halley com certeza é apaixonado. Está se envolvendo para um lado que nós dois temos asco, né, Rodrigues? É um lado que dá nojo, né, uma situação dessa, com todo respeito, né, que claro, foi sem falado dúvida. aí. Com certeza, né, Danilo? Porque a gente espera que o esporte seja desenvolvido de forma honesta, né, de forma proba, né? Então, quando você está lá assistindo na frente da TV o jogo da sua equipe, você não quer que tenha manipulação, que já tenha algo acertado, algo acordado. Então, isso que aconteceu teria acontecido, vamos colocar na condicional, porque ainda está sob investigação, no caso do Bruno Henrique, a gente lamenta. Não é a primeira vez, o Lucas Paquetá está aí, que não nos deixa mentir, entre outros, né? Eduardo Bauerman. O Bauerman no Santos também. Então, hoje a gente tem um especialista craque para falar mais para a gente sobre o que pode acontecer com o Bruno Henrique e as consequências também que, porventura, podem acontecer também ao seu irmão, né, que foi o apostador, Danilo. Muito bem, já que o Halley Rodrigues falou, vamos abrir a janela aí, Eduardo Peliciotti, para o nosso convidado especialista, doutor Rafael Cobra. Além de ser tudo isso que você mencionou, essa categoria toda, tem bom gosto para carnes, né? É verdade. Percebemos que ele tem um bom gosto, né, para uma bela parrilha. Tudo bem, doutor Rafael Cobra? Então, quero agradecer muito a sua atenção conosco aqui dos donos da bola interior. E uma pergunta simples para você logo de cara, doutor. Que situação está vivendo o futebol brasileiro, né? Que situação delicada é essa do Bruno Henrique? Tudo bem com o senhor, doutor? Olá, Danilo. Olá, Halley. Muito bom dia. É um grande prazer vir aqui mais uma vez participar da bola interior. E da minha participação anterior, né, o motivo não é o mais agradável para quem gosta do futebol, para quem vive e acompanha o futebol, mas são fatos que vêm se tornando reiterados, né, infelizmente, no futebol brasileiro, e a gente precisa, de fato, debater e pontuar alguns aspectos relacionados a essas práticas. Então, fico aí à disposição para colaborar com a minha visão, com a minha opinião sobre alguns fatores. Muito bem, vou já então lançar logo a primeira pergunta. O Halley já citou alguns exemplos, do Lucas Paquetá, eu falei do Eduardo Bauerman, então zagueiro do Santos Futebol Clube, e agora vem esse do Bruno Henrique. Pegando esses 3 fatores aí, esses 3 mau exemplos aí, professor, doutor, o que você vê de característica desse fator Bruno Henrique que tenha algo parecido com Paquetá, algo parecido com Bauerman e sinal verde, sinal amarelo, né? Porque temos que ficar alerta porque o negócio está ficando meio preocupado aqui pro futebol brasileiro, né, doutor?
Sim, mas eu acho que um fator importante, Danilo, para a gente levar em consideração é que o caso do Eduardo Bauerman foi devidamente instruído, dado possibilidade de defesa e concluiu-se com a responsabilização dele, né? No caso agora de Paquetá, Bruno Henrique, e a gente até no início do Campeonato Brasileiro, uma outra suspeita ali de manipulação também envolvendo a prática do cartão amarelo em relação a um jogador, né, também do Juventude. Então, esses outros, naturalmente, aí é uma obrigação como um jurista, né, a gente tratar isso como são indícios de uma prática, mas claro que terá a devida possibilidade de produção de provas, de apresentação de defesa, para se chegar, sim, numa responsabilização e aí passar para qual a punição merecida de acordo com o grau de responsabilidade, né? Então, vamos só tratar nesse cuidado, né, de não um fato consumado, mas um indício mas de fato é um sinal de alerta para o futebol brasileiro. Já tivemos fatos bastante graves tempos atrás, com muitas punições severas para diversos atletas. Alguns deles até hoje não retornaram à prática esportiva, né? Mas é um sinal de alerta necessário, uma reflexão do futebol brasileiro, né? Halley, por favor, fique à vontade. Muito boa tarde, doutor Cobra. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui conosco no Donos da Bola, porque o doutor Cobra é uma referência, né, em direito desportivo, e a gente sabe que esse assunto é delicado, então a gente precisa justamente de um especialista para tratá-lo da forma correta e para expor aqui os detalhes para vocês. Doutor, eu fiz uma breve pesquisa sobre o que poderia acontecer com o Bruno Henrique e eu queria que o senhor confirmasse ou não se isso daqui de fato pode acontecer com o atleta do Flamengo, que a gente está falando de um atleta de altíssimo nível, titular da principal equipe, da equipe de maior torcida do futebol brasileiro. Então não é um caso qualquer, não é um caso com todo maior respeito. Receita, maior tudo hoje é o Flamengo, claro, né? Claro, Rodrigues? claro. Não é um caso com todo respeito de Série C, de Série A3 do Paulistão. Não, a gente está falando do Flamengo envolvendo o jogo de Série A contra o Santos. E eu tenho aqui, doutor, algumas situações que poderiam acontecer com o Bruno Henrique que eu queria ouvi-lo a respeito. Primeiro, o Bruno Henrique ele poderia ser banido permanentemente do futebol em virtude de casos anteriores. Segundo, ele poderia ser suspenso de 360 a 1.000 dias, segundo precedentes, né, do próprio STJD, e ele também poderia receber multas de até R$70 mil, baseadas também em casos recentes de 2023, além de um processo criminal poderia ser aberto contra o atleta e também contra o seu irmão, doutor. Se o senhor puder falar aqui para nós, qual é a sua visão, o que poderia acontecer com o Bruno Henrique e também com o seu irmão, que foi, na teoria, o apostador? Tá. Bom, muito legal essa sua pergunta, Halley. Vamos pontuar no seguinte sentido. No ano passado, já havia essa informação desse caso do Bruno Henrique e o STJ, à época, arquivou o caso porque entendeu que havia sido ali uma denúncia contra o atleta, né? Então, houve uma primeira análise anterior da STJ. Na época, não houve a interpretação de que o caso deveria ser levado adiante. O que surgiu agora foi o índice pela federal, né? Então, certamente a polícia, através de uma investigação, teve novas informações. Nesse momento, existe um início de investigação no âmbito criminal. Perante a Justiça Desportiva, pode vir a ser aberto um procedimento para sua punição no âmbito desportivo, né? Em sendo aberto um processo disciplinar contra ele para apurar a suposta infração, o que popularmente se chama aí da mania de resultados, ele pode vir a ser suspenso por um longo período. Aí vai depender muito do enquadramento que seja feito, porque um dos artigos fala em suspensão por número de partidas e um artigo subsequente, que aí depende de interpretação, fala em suspensão por um período de tempo. Esse período de tempo pode variar de 1 ano a 2 anos, né?
Então, esse seria o prazo que ele poderia ter de suspensão, né? E nesse episódio específico do Bruno Henrique, a possibilidade de banimento dele da prática esportiva, porque aí banimento é quando o atleta é reincidente na prática. Em outras palavras, quando ele é condenado a segunda vez pela mesma prática. Então, como o Bruno Henrique é um primeiro episódio que é submetido a, teoricamente, ser investigado, não consigo enxergar como possível um banimento dele. Mas a suspensão, seja um número considerável de partidas ou por um prazo também extenso, isso sim é possível ao término do processo disciplinar desportivo, né? Rapidamente, antes de continuar a entrevista aqui com o professor e doutor Rafael Cobra, eu tenho que falar alguma coisa que eu tô indignado, Rodrigo. Fale, Almeida, fale. A ganância, às vezes, derruba o ser humano, não é verdade? Você viu a quantia apostada? Pro Bruno Henrique é um negócio café pro Bruno Henrique, né? Essas coisas, assim, às vezes desculpa, telespectador, mas me gera revolta isso. Volto a dizer, como foi a nossa abertura aqui, né? É o momento seu, é o nosso momento. Eu, Rodrigues, trabalhamos com isso porque nós gostamos do esporte, né? Crescemos vendo o esporte e você de casa gosta do esporte. Você já tem um dia difícil, você já tem os seus problemas diários. E quando você quer ver o esporte, você quer se desligar desses problemas, né? E aí eu fico indignado como que pode um jogador nesse nível, como você foi feliz, Rodrigues, um cara de Série A, no clube que tem maior receita hoje no futebol brasileiro. Claro, não estamos, né, apontando o dedo e falando que ele é culpado. Mas os indícios são pesadíssimos para isso, né, Rodrigues? Tem provas, né? E como o doutor Rafael ele colocou muito bem, né? É uma questão que está envolvendo a Polícia Federal. Está indiciado pela PF. E aí as provas materiais são robustas. Né? Por mais que no direito você consiga defender até o indefensável, me desculpa, doutor, mas é uma visão que eu tenho, né? Muitas vezes parece que tem alguns doutores que defendem o indefensável. No caso do Bruno Henrique, como mostrou a matéria da Band... sem goleiro, né? A matéria da Band ela é muito reveladora, claro. Porque mostra a conversa de WhatsApp, né? Bem clara. Aí para mim, e aí eu queria tocar nesse assunto. Pode colocar ele na tela de novo, Edu, por favor, querido? É esse que eu queria tocar nesse assunto com o senhor, doutor. Não dá pra gente apontar o dedo e falar, o Bruno Henrique hoje ele é culpado. Mas podemos dizer, e aí você pode me corrigir, doutor, por favor, essa conversa de WhatsApp aí, né, que foi mostrada aqui pelo Grupo Bandeirantes, é o famoso batom na cueca, né, doutor? É complicada a situação do Bruno Henrique com essas conversas no WhatsApp, não é verdade? Sem dúvida nenhuma que são provas materiais, né, como dito, quer dizer, não é um depoimento de uma pessoa que é passível ali de imprecisões, né, ou de inverdade. São prints de conversas que têm ali realmente falas não adequadas, né, para um ambiente esportivo, o que pode levar, de fato, a uma punição, mas a gente tem que sempre falar nessa condicional, porque podem surgir outros fatores, outras informações não acessíveis no momento, que podem mudar o contexto. Então, como jurista, a gente sempre tem que ter esse cuidado, porque diversas vezes vimos fatos, até no ambiente esportivo recentes, de imputações de questões extremamente graves a atletas e que, com o passar do tempo, as provas não se sustentaram e levaram ou absolvições ou condenações inferiores ao que se imaginava. Então, há que se ter sempre essa ressalva, mas as consequências esportivas podem ser graves. Eu queria fazer só um parênteses, porque você trouxe até o caso do Paquetá, e aí, como um esclarecimento, nos noticiários se fala, né, que o Paquetá tem uma possibilidade de ser punido com o banimento do esporte, né? E aí, para contextualizar com o que eu disse aqui, claro que lá o Paquetá será julgado com base na legislação esportiva inglesa. E lá, sim, as regras da FA prevêem essa possibilidade. No caso que a gente mencionou antes do Bruno Henrique, o CBJD, né, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tem suas previsões próprias e o banimento é somente no caso de reincidência, né?
Perfeito. E aí eu queria salientar, né, que o doutor ele comentou justamente sobre a questão do Bruno Henrique ser primário, né, se é a primeira vez que o Bruno Henrique está envolvido num caso como esse. E aqui para Santa Catarina, o torcedor do Avaí está vendo o Aleph Manga jogar. Isso. Né, o Aleph Manga é destaque do Avaí, né, tá jogando muita bola e teve envolvimento, né, infelizmente, até ele dizendo, né, assumindo que fez parte, ficou fora das partidas, ficou suspenso, né, pelo STJD e agora retornou, né, tá jogando, é um atleta importante do Avaí. A gente torce para que o Bruno Henrique consiga provar a sua inocência, mas de fato eu tô contigo, Danilo, parece que é batom na cueca. Doutora, um minutinho só, tem que pagar aqui o comercial, porque você sabe, feriado tá chegando, não é verdade? E lá onde nós gostamos de comer aquela carne é meio salgadinho, né? Então tem que pagar agora. Mas já voltamos, tá bom, doutor? Um minutinho só. Tem um recadinho todo especial da BetSport agora, Peliciotti? Então, aperta o play aí, por favor. Vando. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar aquela tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa que de bola parada eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, galinho? BetSport. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Fala, craque! Tudo bem com você? Espero que sim. Chegou aquele momento que você estava esperando, não é verdade? É aquele momento BetSport, é aquele momento da alegria, aquele momento seu e da família e, claro, aquele momento BetSport, porque aqui tem credibilidade, confiança, saque rápido e, claro, aqui tem a assinatura do Zico, o nosso galinho. E eu já tô olhando aqui, meu amigo, porque o final de semana vai ser daquele jeito e, claro, o Brasileirão pegando fogo e só tem isso. Vasco e Flamengo, tá bom pra você, meu amigo? 5,80 para o Vasco, 3,75 para o empate e 1,58 para o Flamengo. Venha fazer parte do nosso time. Credibilidade, confiança, saque rápido é aqui, é a diversão, é a BetSport, claro, sempre com responsabilidade, né, craque? E agora é aquele momento, o momento do Zico! Experiência é o nosso jogo, mas o que diferencia o jogador do craque é a coragem para assumir a responsabilidade. A BetSport atua com transparência e oferece a confiança que você precisa para fazer a sua aposta. BetSport, craque de verdade, joga com responsabilidade. Muito bem, vamos falar o lado bom agora do esporte, não é verdade? Mais uma rodada da Série B. Alô, meu povo de Santa Catarina, vamos para a Série B? Aperta o play aí, você tem o que aí? Fala aí, Edu, porque vamos ver. Esse é o jogo da Chape contra o Paysandu. Vitória da Chapecoense 2-0 lá no Mangueirão, Alex Rodrigues. O que está acontecendo com o Papão da Curuzu? E vai brigar para não cair, né, Danilo? O Papão vai brigar para não cair. Primeira vitória da Chape, né, na competição, precisava, né? O trabalho já estava sendo questionado do Gilmar Dalpozo e consegue uma grande vitória. Nunca é fácil ir até Belém do Pará e conseguir vencer a equipe do Paysandu, equipe de massa, né? Salientar que o gramado do Mangueirão depois da reforma ficou espetáculo, né? Mas parabéns para a Chape, conseguiu uma vitória muito importante fora de casa e eu acredito que sim, agora a Chape vai entrar nos trilhos e vai ser uma das postulantes ao acesso, Danilo. A gente estava falando agora, né, do extracampo, né? Isso é uma coisa que até hoje eu não entendo, viu, Rodrigues? 2014, nada contra o povo de Manaus, nada contra o Amazonas, estado belíssimo. Mas o estádio da região norte era para ser esse da Copa do Mundo, né? Com certeza. Já pronto, já recebi, já tudo bonitinho, tinha capacidade para jogos de Copa do Mundo, mas é aquele jeito somebody love, né, irmão? Exato, né? E aí fizeram politicagem, colocaram lá a Arena Amazônia, eu tive lá o prazer de conhecer, mas não tem equipe, não tem torcida. Nada contra Manaus, pelo amor de Deus, mas ali nós temos Remo e Paysandu, que já movimenta esse estádio o ano inteiro. E o estádio, vocês estão vendo aí pelas nossas imagens aí, é um estádio belíssimo, né? Muito bacana. Eu tive lá no passado, no jogo do Santos e Paysandu, o estádio está reformado, tá um brinco, tá muito bacana, né? O estádio do Mangueirão, o acesso é complicado, mas isso é o de menos. Agora, parabenizar a Chape, viu, Danilo? Porque assim, a gente sabe como é difícil chegar lá e vencer. A gente comentou aqui ontem da longa viagem que a Chape fez. É uma viagem continental, né?
tremenda, né? É uma viagem continental. Sair de Santa Catarina e ir para Belém. Pará, né? Então, É parabéns. continental o negócio, né? Porque Que o desgaste absurdo. foi grande, mas conseguiu fazer 2-0. Mailton aos 26 e João Paulo aos 35 do segundo tempo foram os autores dos gols da vitória da Chape em cima da equipe do Papão da Curuzu, o Paysandu. O Paysandu que uma vez revelou Mirandinha. Rapidamente, Pirissotti, vamos para o outro jogo, o jogo do Avaí. O Avaí aí, ó, Desimpedidos transmitindo. Isso, exatamente. Estamos negociando lá. Olha lá, ó, Avaí, Operário de Ponta Grossa. E aí, o que você me fala desse jogo aí? Ó, o Avaí aí, ó. Eu falei ontem que acredito no trabalho do Jair Ventura, embora a torcida do Avaí vai ter que ter bastante paciência, porque o Avaí não vai ser aquele futebol brilhante, né, que o torcedor gosta. Mas o Jair Ventura tem a cara da Série B. Vai ter uma equipe batalhadora, que vai brigar por cada lance, que vai tentar marcar alto, como a gente está vendo aí nessa roubada de bola, né, da equipe do Avaí. Então, eu acho que o torcedor do Avaí pode acreditar que sim, com o Jair Ventura, sendo seu técnico, que eu acho que foi uma decisão acertada a saída do Anderson e a chegada do Jair, a equipe de Santa Catarina tem tudo aí para brigar também por esse acesso, eu acredito. E essa vitória foi muito importante, porque é contra o campeão paranaense. Sim. Né? Não estamos falando de uma equipe qualquer. Né? O Operário é uma equipe muito qualificada, não à toa foi campeã, né? Então, jogando na ressacada, o Avaí fez valer o seu mando de campo e conseguiu uma brilhante vitória, Danilo. Gol do Kleber, gol do Avaí, importantíssima vitória da equipe do Avaí, os manezinhos da ilha, como é conhecido, né? O Avaí de Santa Catarina. Olha, uma bola parada aí. Uma coisa que o Brasil era tão bom, né, cara? E agora tá tão escasso, né? Você vê bola parada, né, velho? Verdade, infelizmente. Que coisa, né? Muito bem. Cara, já passou o gol ou ainda não passou? Cadê o gol, Pirissotti? Pirissotti não tem o gol? Ô, gol. Foi aos... Vou te ajudar aqui na numeragem, tá? Foi aos 42. Põe 42 no primeiro tempo, Pirissotti. Já foi. O Pirissotti já correu demais. O Pirissotti tá com fome. Calma, Pirissotti. Muito bem. Já vamos. Deve ser agora o gol do Kleber. Agora. Agora é o gol do Kleber? Exato. Ê, Pirissotti. Esse é meu garoto. Olha lá, bola na área. Pimba. É, rapaz. Meteu Belo uma gol. testão na criatura, velho, lá pro fundo. É isso. Como você deu o Harley Rodrigues narrando um gol desse? Pra narrar é dom, né, Danilo? Como você tem, eu não tenho dom pra narrar, não. Olha lá o Clebão, ó. Cabeçada bonita, Belo. estilosa, hein? Muito bem, volta pra cá, Pirissotti, que nós temos o quê? Um pouco mais, um pouco menos de 3 minutos. Põe o homem aí, doutor Rafael Cobra. O homem já tá se ajeitando aí porque tem um feriado prolongado, hein, doutor Cobra? Sexta-feira daquele jeito, segunda então pra ressaca pós-Páscoa, tá do jeito que o povo gosta. Ô, Bruno, quer mais uma pergunta para terminar com ele? Claro, eu não posso deixar, obviamente, de perguntar pro doutor Rafael sobre o Santos. Ah! Eu tenho que perguntar se o doutor tá feliz com a vitória ontem do Santos e tá acreditando no peixe, doutor. Sim, Rally. Vitória importantíssima ontem, né? Um momento turbulento dos últimos dias ali, um jogo difícil, né? Um adversário complicado que o Santos tinha pela frente, mas fez uma partida bastante sólida, né? Bastante consistente, uma vitória mais do que merecida, importante e merecida, né? Então, hoje estamos felizes com isso. Rafael Cobra, é verdade que o senhor agora, a partir de ontem, depois daquele primeiro gol do zagueiro artilheiro, Zezão e Valdão, você nunca mais vai criticá-lo? É isso? É o novo titular? É o novo Mauro Ramos Delgado? Eu acho que não chega tanto na comparação, mas o Zé Ivaldo, na minha opinião, já vinha de boas atuações em jogos anteriores, com exceção da estreia no Campeonato Brasileiro, onde ele e o sistema defensivo sofreram muito com o Verratti. Mas o Zé Ivaldo, acho que foi uma grata surpresa. Quando se contratou, não se imaginava que ele chegasse para ser titular. Tudo. E acho que ele tem feito bons jogos. Eu não sou dos mais críticos a ele, não. Eu vou te falar uma coisa, em off aqui, ninguém tá nos escutando, doutor, mas tem gente que trabalha comigo que olha, a orelhinha dele ficou vermelha do Zezão e Valdão. Né? É verdade.
Doutor, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui pro interior, quero agradecer muito a sua companhia, mas não desconecta não, tá? Porque daqui a pouco você vai falar pro povo do litoral, né? Que nós gravamos os donos da bola litoral. Já voltamos a falar, tá certo? E pra você, fecha nessa daqui, Edu, por favor, aqui. Pra você, meu amigo, muito obrigado. Quinta-feira, amanhã estaremos de volta. Amanhã tem dia de pizza aqui nos donos da bola litoral. Estarei ao seu lado com Harley Rodrigues. Oi? Donos da bola interior com pizza. Exatamente, falei litoral, desculpa. Alô, Maringá, alô, Santa Catarina, alô, interior de São Paulo. Amanhã te espero aqui. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento Bet Esporte. Sempre esquenta o jogo.